Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, estamos aqui no primeiro dia desse movimento que estamos fazendo, digamos assim, 50 dias clamando Pentecostes. Hoje é o primeiro dia, 50 dias desejando o Espírito, 50 dias se voltando para o mistério do dom do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo às nossas almas, aos nossos corações, para vivermos uma vida nova, para sermos discípulos, missionários, apóstolos do Senhor, pela força, pela potência, pela luz do Espírito Santo em nossas almas, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 5, disse: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E hoje é o primeiro dia. E cada dia nós estaremos nos voltando para um aspecto do dom do Espírito Santo, para um aspecto diferente da operação do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas almas. Cada dia estaremos olhando para um dom do Espírito Santo, um modo específico como ele age, como ele nos dirige, também o que podemos fazer para colaborar com a manifestação do dom do Espírito nas nossas vidas. Não é assim? E hoje, neste dia de hoje, no primeiro dia dos 50 dias clamando Pentecostes, hoje é o primeiro dia, domingo de Páscoa, e o 50º dia será o domingo de Pentecostes. 50 dias. Daí vem Penta, né? 50 dias. Da Páscoa a Pentecostes são 50 dias. Então hoje, no primeiro dia, nós iremos falar desse desejo que nós devemos alimentar no coração pela vida do Espírito. Claro, já é natural a vida da carne, a vida natural. Mas o Espírito Santo aperfeiçoa, diviniza, sobrenaturaliza a vida natural. Então nós precisamos desejar viver a vida do Espírito, aquela vida nova. A vida nova que vem do Espírito Santo, do Espírito do ressuscitado. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou hoje. Hoje a igreja celebra a Páscoa do Senhor, a ressurreição, essa plenitude de vida nova que Jesus alcançou hoje, nos foi comunicada no dia do nosso batismo. O Espírito Santo está em nós como fonte de uma vida nova. Ou seja, ele nos comunica uma vida nova, um novo pensar, um novo modo de viver, um novo modo de sentir, de interagir, um novo modo de conhecer, de enxergar as verdades da vida, das situações. Um novo pensar, um novo sentir, um novo modo de viver. Mas tudo isso tem que se manifestar em nós. Não adianta termos recebido o Espírito Santo se ele não opera na nossa vida. Não adianta ter recebido o dom do Espírito Santo no batismo, que é a vida do ressuscitado em nós. Nós podemos dizer assim, o dom do Espírito Santo é a vida do ressuscitado em nós. Não adianta ter recebido se na prática é como se não tivéssemos recebido. Você entende isso? Eu recebi, mas é como se eu não tivesse recebido, porque eu vivo da mesma maneira como sempre vivi. Não. É preciso se abrir. É preciso desejar a manifestação dessa vida. Quanto mais receptivo eu sou a essa plenitude de vida, pela fé, quanto mais pela fé, pela esperança, pela caridade, eu sou receptivo a essa vida nova, mais ela se manifesta na minha vida. Ou seja, o primeiro passo é crer. Crer no sentido de ter essa certeza indubitável. Uma certeza que não depende de sentimento, de emoção. Olha, não é verdade porque eu sinto, não é verdade.
E os meus sentimentos não importam aqui se eu sinto, se eu não sinto. É verdade. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo me foi dado. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim como fonte de uma vida nova para me comunicar uma força, uma vida nova, para que eu seja verdadeiramente uma nova criatura. Eu creio. Então agora, esse é o primeiro passo. O segundo passo é desejar que essa vida se manifeste na minha vida. Você está entendendo? Essa vida precisa se manifestar na sua vida. Se manifestar. Você precisa produzir os efeitos, os atos, o modo de proceder característico próprio dessa vida nova que é comunicada. A vida natural que vem dos nossos impulsos, os nossos atos, o nosso procedimento, que se baseia na nossa razão, no bom senso, no que a gente pensa, no que a gente gosta. Isso é a vida natural. Mas existe uma vida, atos, procedimentos, um jeito novo de viver, de se relacionar, de olhar, de sentir, de pensar, que vem de Deus. Vem de Deus, que é o Espírito Santo em nós. E é preciso, então, desejar. Esse é o segundo passo. Desejar. Desejar ardentemente. Em certa medida, esses 50 dias têm muito essa característica. 50 dias alimentando o desejo de receber o dom do Espírito. Receber o dom do Espírito não no sentido do batismo, que a gente recebeu o dom do Espírito, mas no sentido de Pentecostes. Ou seja, receber a manifestação. Eu recebi, eu tenho, está em mim. Mas desejar a manifestação. Os dons do Espírito Santo, por exemplo, são dons de manifestação. São diversas maneiras como o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, nos dando um novo pensar, um novo sentir, um novo modo de proceder, um novo modo de enxergar a vida, as situações. Então, desejar a manifestação do Espírito Santo. A vida nova recebida no batismo precisa se manifestar. Precisa se manifestar em nós. Não é? Então, esse desejo. Até vou tomar uma palavra aqui, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 4 ao 8. Jesus ressuscitado diz aos apóstolos, né? Olha, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Não se afastar de Jerusalém é permanecer em oração, né? Que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Ser batizado no Espírito Santo aqui, daqui a poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo vai se manifestar, a plenitude de vida, a vida nova do Espírito vai se manifestar na vida de vocês. Vai dar a vocês condições, vai dar a vocês uma força para vocês viverem de um modo novo. Olha que coisa linda, né? E aí continua. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Que beleza, né? Desejar a manifestação do Espírito Santo. Você deseja, você cultiva esse desejo. E ele vai se tornando no seu coração um vivo desejo.
um ardente desejo, como diziam muitos santos místicos. Sempre falaram desse ardente desejo da perfeição cristã, o ardente desejo da união com Deus, o ardente desejo de ser cheio do Espírito Santo. Você vai cultivando esse desejo. Você vai ali pedindo esses 50 dias, começando hoje. Você precisa pedir, vem Espírito Santo todos os dias. Manifestação do Espírito na sua vida. Amém? Então hoje nós focamos aqui no desejo que vamos cultivar todos os dias nesses 50 dias. Pedindo ao Senhor que o Espírito Santo se manifeste em nós, que nos tornemos mais abertos, mais receptivos ao dom do Espírito. Então peçamos ao Senhor isso agora. Estenda a sua mão aí da sua casa, de onde você está, através da imagem. Estenda a sua mão para o sacrário. Estamos aqui na capela do Santíssimo. E diga, Senhor, dá-me essa graça. Inflamai o meu coração com um vivo desejo do Espírito Santo. Inflamai o meu coração para que eu deseje o seu Espírito mais do que tudo. Em tudo, em todos os momentos eu esteja desejando e suspirando. Dai-me a graça de suspirar pelo dom do Espírito Santo. Nós clamamos hoje, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Nós clamamos hoje com vivo desejo que o dom do Espírito Santo se manifeste na nossa vida, Senhor. Que o dom do Espírito Santo seja liberado em nosso viver com todos os seus dons, carismas, luzes, inspirações. Que nos tornemos pessoas iluminadas, cheias dos dons do Espírito Santo. Dai-nos essa graça, Senhor. Enchei-nos do dom do Espírito Santo. E nós já te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.